Olá, paz e bem, estamos aqui com o nosso bate-papo católico para falar da primazia de Pedro, parte 3, o Império Contra-Ataca, pelo Robson Miranda. Né? Então, né, ele vai terminar aqui de falar para a gente sobre a primazia de Pedro, né? E eu espero que vocês gostem, porque eu estou achando muito legal, tá bom? Então, vamos dar a voz aí pro Robson. Então, hoje aqui eu vou querer que o Cláudio participe mais, porque eu estava conversando com ele ontem sobre esse capítulo que a gente vai ver hoje aqui, e o cara sabe de tudo, o Cláudio sabe muito sobre a história desse capítulo aqui, né? É o meu preferido. Então, vamos começar as outras passagens assim que serve de chave de leitura para o capítulo que a gente vai ler, né? Então, primeiro lá, Lucas, capítulo 5, versículos 1 até o 9. Fala sobre a pesca milagrosa, né? Então diz o seguinte: estando Jesus um dia à margem do lago de Genezaré, o povo se comprimia em redor dele para ouvir a palavra de Deus. Vendo duas barcas estacionadas à beira do lago, pois os pescadores haviam descido delas para consertar as redes, subiu a uma das barcas, que era de Simão, e pediu-lhe que a afastasse um pouco da terra. E sentado ensinava da barca ao povo. Quando acabou de falar, disse Simão: faze-te ao largo e lançai as vossas redes para pescar. Simão respondeu-lhe: mestre, trabalhamos a noite inteira e nada apanhamos. Mas por causa da tua palavra, lançarei a rede. Feito isto, apanharam peixes em tanta quantidade que a rede se rompia. Acenaram aos companheiros que estavam na outra barca para que viessem ajudar. Eles vieram e encheram ambas as barcas de modo que quase iam ao fundo. Vendo isso, Simão Pedro caiu aos pés de Jesus e exclamou: retira-te de mim, Senhor, porque sou um homem pecador. É que tanto ele como seus companheiros estavam assombrados por causa da pesca que haviam feito. O mesmo acontecera a Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram seus companheiros. Então Jesus disse a Simão: não temas, doravante serás pescador de homens. E atracando as barcas à terra, deixaram tudo e o seguiram. Um detalhe interessante, Cláudio, que eu não tinha notado, é esse retira-te de mim, Senhor. Né? Pedro chamando Jesus de Senhor. Logo de cara, nem mal conhecia, né? Exatamente. E esse senhor aqui no sentido de senhor mesmo. Aqui está senhor com letra maiúscula, porque é o senhor igual Isabel falou para Maria, né? Senhor no sentido de Adonai. O que você quer falar sobre esse texto aqui, Cláudio? Bom, eu falo a primeira coisa é o seguinte, a gente já começa aqui logo de primeira, que Jesus teve opção de escolher entre as barcas. E ele subiu exclusivamente na barca de Simão. E mandou ele se afastar um pouco da terra. Simão, pega a igreja e se a barca, você sabe que na Bíblia a barca é a igreja, ele falou, pega a barca e se afasta um pouco da terra. Quer dizer, a barca de Pedro, ela é afastada das coisas mundanas, um pouco afastada. Porque Jesus fala, vocês estão no mundo, mas vocês não são do mundo. E outro ponto que eu queria salientar, que vocês vão ver mais lá à frente, é que quando Jesus, a primeira pesca que acontece, Jesus manda ela jogar as redes, joga a rede aí, vai para a água mais profunda e joga a rede. Né? E Pedro, por causa da palavra de Jesus, ele faz isso. E é como o Robson falou, Pedro fala, retira-te de mim, Senhor. Pedro já de primeira reconhece, né, Jesus como Deus. É a igreja falando. Quer dizer, né, Cláudio, aquela confissão lá de Mateus 16, Pedro já havia feito aqui, né?
Exatamente, Lucas ele coloca aqui, Jesus Cristo é Deus, isso partiu da boca de Pedro. E quero lembrar para vocês que Isabel falou isso, a mãe do meu Senhor, cheia do Espírito Santo. Quer dizer, Jesus, na presença de Jesus, Pedro reconhece ali o Espírito Santo, porque o próprio Jesus fala, não foi nem carne nem sangue que te revelou isso, mas meu Pai que está no céu. Pedro até pode ter se dado conta disso, mas ele faz essa revelação, Jesus Cristo é Deus. É a primeira escátedra de Pedro. As pessoas acham que é lá, quando ele fala que tu és Cristo, papapá, não. A primeira é essa aqui, reconhecer que Jesus Cristo é Deus. Foi a primeira coisa que a Igreja Católica reconheceu, que Jesus Cristo é Deus. Todos os outros dogmas giram em torno disso, que Jesus Cristo é Deus. Depois é que vem falar, ele é Deus e Filho de Deus, o Pai. Né? E Jesus fala, doravante serás pescador de homens. E eles deixaram tudo e o seguiram. Né? Uma coisa interessante aqui, que eles que acenaram para outra barca vir. Né? Não foi Jesus que pediu para outra barca vir, foram as pessoas que estavam dentro da barca de Pedro que acenou para outra barca vir. Uhum. E você fez uma analogia da barca de Pedro com a igreja, né? Mostra bem isso. E interessante ali que essa passagem encerra dizendo, e atracando as barcas à terra, deixaram tudo e o seguiram. Aqui a gente entende porque Pedro, apesar de ser casado, não sei se ele era viúvo ou não, mas apesar de ser casado, daqui em diante a gente não ouve falar mais de Pedro casado, não ouve falar em mulher de Pedro, né? Exatamente. Quer dizer que deixaram tudo, deixaram família, tudo. E outro ponto legal, quem estava no outro barco? Tiago e João. Quem é Tiago na Bíblia? Tiago ele representa o judaizante, a parte judaica, né? E João vai além do judaizante, é o que combate os gnósticos. É o discípulo amado, né? É o discípulo amado, é o combate aos gnósticos. E a gente vai ver, já adiantando o capítulo 21 que a gente vai ver lá, a gente vai ver depois também que Pedro pergunta para Jesus sobre João, né? Pergunta, Senhor, e esse outro discípulo, qual que é o fim dele? E Jesus fala, dele você não tem que se preocupar, dele deixa... Se bem que desculpa aqui, eu cometi um caquívoco aqui, esse Tiago aqui não é o... deixa. Então o que acontece? É João que está lá, é o discípulo amado, quer dizer, isso tudo faz parte do cenário, né, de Lucas, que o Lucas pinta. Lucas ele não bota o evangelho, ele pinta um quadro. Isso é que eu gosto de Lucas, ele pinta um quadro. De todas as barcas, né, aqui, foi quem? Foi a de Simão. E você lê lá em João, o Jesus já tinha encontrado João. Ele já conhecia João, que era discípulo de João Batista, João e André. E não cita nem João nem André, ele foi direto na barca de Pedro. Ele ignorou todos os outros que ele conhecia anterior e foi direto na barca de Pedro. E assim que Jesus chama, a primeira vez que Jesus encontra Pedro, ele fala, tu serás Cefas, que significa pedra. Então você pode complementar, assim como Pedro reconhece Jesus como Deus, Deus reconhece Pedro como a pedra da igreja, a pedra inaugural da igreja. Que as pessoas elas confundem pedra angular com pedra inaugural. Há uma grande diferença. A pedra angular é a pedra que todas as pedras de esquina, que todas as outras pedras são colocadas em função dela. E sustentam nela, né? Nem sempre, não é sustentar, ela às vezes nem sustenta. Todas as outras se colocam em função dela. Por exemplo, na igreja, né? Onde é que fica a pedra angular? A pedra angular fica no teto, no arco. Eu acho interessante, ela está no arco. Ela que sustenta o arco.
Você tira a pedra angular, o arco fica sem sustentação, ele desaba, ele cai. Isso aí. E o que acontece? Aquilo ali foi projetado para ser assim. Por quê? Porque a igreja é o reflexo do céu. Então, se você pegar as outras coisas que tem aí, pedra angular, a pedra angular ela fica no chão. É aquela pedra de esquina que fica no chão, e aí você vai botar os outros tijolos. Na concepção da igreja, se você for lá naquelas igrejas, né, lá da góticas, das grandes catedrais, essa pedra angular fica lá no alto. Para dizer, todas as outras pedras foram planejadas a partir dessa pedra aí. Não importa que a colocação dela, se é a primeira ou a última. Todas as outras foram planejadas em função dela. Olha como é que é. A gente ainda vai falar do Mateus 16. Guarda um pouquinho para o Mateus 16 da pedra. Tá bom. Tá bom. É interessante. Tá bom, então. Pode passar o slide? Mateus 16 vai ser a passagem da pedra. Pode passar. Vai lá. Outra passagem que eu acho também chave para João 21, né? É João 10, 15 a 16. Jesus fala assim: eu sou o bom pastor. Conheço as minhas ovelhas e as minhas ovelhas conhecem a mim. Como meu Pai me conhece e eu conheço ao Pai. Dou a minha vida pelas minhas ovelhas. Tenho ainda outras ovelhas que não estão neste aprisco. Preciso conduzi-las também. E ouvirão a minha voz. Opa! E ouvirão a minha voz, e haverá um só rebanho e um só pastor. Deixa eu mudar aqui que deu tilt aqui. Vai. Volta. Você quer falar isso aí ou... Não, pode voltar um. Não, aqui, só um detalhe. Jesus falou, há um só rebanho e um só pastor. Certo? Uhum. Até então aqui é Jesus Cristo. Né? É Jesus Cristo que é o pastor do seu rebanho, das suas ovelhas. Em João 10, 15 a 16, até então é Jesus Cristo. E vamos lá para o João 21 então, Cláudio. Aqui, esse capítulo aqui que o Cláudio vai explicar ele para a gente depois. João 21. Começa assim. Depois disso, tornou Jesus a manifestar-se aos seus discípulos, junto ao lago de Tiberíades. Manifestou-se deste modo. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, que era de Caná da Galiléia, os filhos de Zebedeu e outros dois dos seus discípulos. Interessante aqui que começa Simão Pedro, né? Sempre na lista, toda a lista que a gente vai ver no Novo Testamento, toda a lista dos apóstolos, todas as listas, é sempre Pedro em primeiro. Disse-lhe Simão Pedro: vou pescar. Responderam-lhe eles: também nós vamos contigo. Partiram e entraram na barca naquela noite, porém nada apanharam. Então Jesus tinha falado para Pedro: doravante será pescador de homens. Era para Pedro deixar de pescar peixe. Ele tinha passado a ser pescador de homens. Só que Jesus foi embora. Pedro voltou a ser o homem velho, voltou a pescar peixes. Chegada a manhã, Jesus estava na praia, todavia os discípulos não o reconheceram. Perguntou-lhes Jesus: amigos, não tendes acaso alguma coisa para comer? Não, responderam-lhe. Disse-lhes ele: lançai a rede ao lado direito da barca, e achareis. Lançaram-na e já não podiam arrastá-la por causa da grande quantidade de peixes. Então aquele discípulo que Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. Quando Simão Pedro ouviu dizer que era o Senhor, cingiu-se com a túnica porque estava nu,
e lançou-se nas águas. Os outros discípulos vieram na barca, arrastando a rede dos peixes, pois não estavam longe da terra, senão a cerca de 200 côvados. Ao saltarem em terra, viram umas brasas preparadas e um peixe em cima delas, e pão. Disse-lhe Jesus: Trazei aqui alguns dos peixes que agora apanhastes. Subiu Simão Pedro e puxou a rede para a terra, cheia de 153 peixes grandes. Apesar de serem tantos, a rede não se rompeu. Disse-lhe Jesus: Vinde, comei. Nenhum dos discípulos ousou perguntar-lhe: Quem és tu? Pois bem sabiam que era o Senhor. Jesus aproximou-se, tomou o pão e lhes deu, e do mesmo modo o peixe. Era esta já a terceira vez que Jesus se manifestava aos seus discípulos, depois de ter ressuscitado. Tendo eles comido, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, ama-me mais do que estes? Respondeu ele: Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Disse-lhe Jesus: Apacenta os meus cordeiros. Perguntou-lhe outra vez: Simão, filho de João, ama-me? Respondeu-lhe: Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Disse-lhe Jesus: Apacenta os meus cordeiros. Perguntou-lhe pela terceira vez: Simão, filho de João, ama-me? Pedro entristeceu-se, porque ele perguntou pela terceira vez: Ama-me? E respondeu-lhe: Senhor, sabes de tudo. Tu sabes que eu te amo. Disse-lhe Jesus: Apacenta as minhas ovelhas. Em verdade te digo, quando eras mais moço, cingias-te e andavas aonde querias. Mas quando fores velho, estenderás as tuas mãos, e outro te cingirá e te levará para onde não queres. Por estas palavras, ele indicava o gênero de morte com que havia de glorificar a Deus. E depois de assim ter falado, acrescentou: Segue-me. Voltando-se Pedro, viu que o seguia aquele discípulo que Jesus amava, aquele que estivera reclinado sobre o seu peito durante a ceia, e lhe perguntara: Senhor, quem é que te há de trair? Vendo, Pedro perguntou a Jesus: Senhor, e este? Que será dele? Respondeu-lhe Jesus: Que te importa? Se eu quero que ele fique até que eu venha, segue-me tu. Correu por isso boato entre os irmãos de que aquele discípulo não morreria. Mas Jesus não lhe disse: não morrerá. Mas que te importa se eu quero que ele fique assim até que eu venha? Este é o discípulo que dá testemunho de todas as coisas, e as escreveu, e sabemos que é digno de fé o seu testemunho. Jesus fez ainda muitas outras coisas. Se fossem escritas uma por uma, penso que nem todo o mundo inteiro poderia conter os livros que se deveriam escrever. Cláudio. Quem pode ler esse capítulo 21 de João e não entender o significado dele, Cláudio? Gente muito burra. Ou com uma fé, ou com, como diz o Edmilson, espírito ceboso, uma alma cebosa. Porque para mim fica claro. Jesus falou: há só um rebanho e um só pastor. E aqui Jesus deixa claro para Pedro qual que é a função dele. Pedro, apacenta as minhas ovelhas. Quem que é o pastor do rebanho de Jesus? Aqui na terra, aqui nesse mundo? É Pedro. Ô Cláudio, eu sei que você sabe muito desse capítulo. Eu queria que você, dessa vez, falasse um pouco para nós sobre ele, Cláudio. Bom, esse da Bíblia inteira é a minha passagem mais preferida. É o capítulo 21 de João. Que João, ele é um artista, tá?
teológico. Então ele começa aqui. Vocês leram lá atrás, né? A primeira pesca milagrosa. Então estavam lá 7 discípulos. E todos eles, Simão negou Jesus, Tomé duvidou da ressurreição, Natanael disse que não vinha nada de Nazaré de bom, os filhos de Zebedeu, né? Eram os bonés que mandou jogar fogo do céu, e os outros 2 discípulos pode ser a gente que tem briga com Jesus. Então todos esses caras aqui, antes... Deram na bola. Tudo, exatamente, deixaram Jesus na bola. São seres imperfeitos. Mas Paulo fala lá na frente, a gente já falou aqui, não importa o que eles fizeram. O que importa é que agora eles são autoridade. E aí Simão fala, eu vou pescar. Simão convida alguém para ir com ele, ele não convida ninguém. Como lá em Gálatas, né, que está escrito lá em Gálatas, lá em Antioquia, Pedro não faz um discurso. A ação de Pedro leva toda a igreja junto com ele. Todos seguem ele. Nós também vamos contigo. E Antioquia foi a mesma coisa. Nós também vamos contigo. Sempre quando ele toma uma decisão, os outros apóstolos vão e seguem ele, né? Exatamente. Entendeu? E partiram e entraram na barca. Lembra que lá atrás tinham 2 barcas, agora só tem uma única barca. A barca do antigo, a barca dos judaizantes, a barca dos discípulos de João Batista, tudo na barca de Jesus. É a única barca, né? E aí, né? O que acontece? Eles ficam a noite inteira, como foi na primeira pesca milagrosa, e nada apanharam. E chegaram na manhã, os discípulos, né? Jesus estava na praia, mas eles não o reconheceram. Porque Jesus ele não vai ser reconhecido, né? Visualmente, Jesus é reconhecido pelos atos dele. Lucas diz, quando se parte o pão, se reconhece Jesus. Se você, na partilha do pão, não reconhecer Jesus na Eucaristia, meu filho, você está fora da igreja. Se você não reconhece Jesus nos atos dele, você está fora da igreja. E como é que Jesus chama aqui os discípulos? Tem um que eles chamam de rapazes, mas aqui o autor botou amigos. Jesus fala lá na Santa Ceia, eu vos chamo de amigos. Não tendes algo para comer? E eles falaram, não, a gente não tem nada. E Jesus fala, jogue a rede do lado direito. Na primeira pesca milagrosa, se jogou a rede do qualquer jeito. Nessa segunda é o quê? É a vinda do reino, a instituição da igreja. Vai ser julgado pelo lado direito. O lado direito, Jesus fala, quando ele vier julgar, ele vai botar os ruins do lado esquerdo e os bons do lado direito. Então, os que vão entrar na igreja católica, os verdadeiros que entram na igreja católica, que vão se salvar, está lá em Atos, na igreja entravam aqueles que iam se salvar. Esses estão do lado direito. É na segunda pesca milagrosa, né? E aí eles pegam grande quantidade. E aí, né, João, né, o evangelista, o profeta, ele diz para Pedro, é Jesus, é o Senhor. Por quê? Porque na igreja cada um tem o seu lugar. O lugar de Pedro é governar, o lugar de João é ter a revelação. Por isso que ele escreveu o livro de Apocalipse. Tem gente que fala, Jesus ignorou Pedro e não reescreveu o Papa lá, não escreveu o livro para reescrever o livro de Apocalipse, a revelação. Não, na igreja cada um é um membro, cada um tem uma função. Então está aqui, a função de João é ser a revelação, e o discípulo amado é aquele, para dizer para todo mundo, o discípulo amado é aquele que leva a Maria para casa. Não é qualquer discípulo, é o discípulo amado de Jesus que leva a Maria para casa. E aí ele reconhece, é lá o Senhor. E quando Pedro ouviu dizer que é o Senhor, ele bota a roupa, porque ele estava nu. O que é a roupa na Bíblia? A roupa é dignidade. Por isso que quando as pessoas estavam chateadas na Bíblia, elas rasgavam as vestes. A roupa era dignidade. Lá remete ao Gênesis. Deus faz roupa para o homem, não deixa ele andar sozinho. Faz roupa de pele. Deus ele quer a dignidade do homem. O encontro de Jesus com o homem sempre dá dignidade. E Pedro se lança às águas. Ora, quando você vai mergulhar na água, você tira a roupa, aqui é o contrário. E detalhe, os 7 não conseguiam puxar a rede sozinhos.
Quando Simão começa Pedro a nadar na direção de Cristo, eles conseguem arrastar. Por quê? Porque é o Papa que caminha para se encontrar com Cristo. E aí a igreja pega força lá atrás. E um detalhe muito legal. O que eles chegam na praia e veem? Um peixe que já estava em cima da brasa. Quer dizer, Jesus ele não precisa da igreja para aquilo, ele não precisa da gente, mas ele quer precisar. E em cima delas tinha o quê? Engraçado, né, Cláudio? É que eles todos juntos arrastavam a rede. E depois vai Pedro sozinho, pega a rede e traz sozinho. Exatamente, a gente vai ver isso mais adiante. Então o que acontece? Jesus já tinha o peixe. Ele não precisava. O que Jesus falou? Vocês têm alguma coisa para comer? E eles falaram não, mas Jesus já tinha. E detalhe, é um peixe em cima delas, né? E pão. O que é o pão? O pão é a Eucaristia. O encontro de Jesus é um encontro eucarístico. É você reconhecer que o seu esforço, né? Jesus não precisa do teu esforço, ele quer precisar da igreja. Olha que Deus maravilhoso. Deus em toda a Bíblia chama o homem para trabalhar com ele. No sexto dia, por que Deus descansa das suas obras? Porque ele deixa de trabalhar? Não. É porque a partir do sexto dia que é criado o homem, Deus faz aquela aliança. Deus não faz mais nada na Bíblia sem a participação do homem. Deus podia ter libertado o povo do Egito sozinho? Podia, mas ele vai chamar Moisés. Ele podia fazer pedras surgir gente? Podia, mas ele vai começar um povo de Abraão. Aqui no novo povo, a nova igreja, ele começa com Pedro e os discípulos, né? Então, a gente tem esse encontro eucarístico. E tem uma outra coisa que eu quero lembrar para vocês. Pedro, quando nega Jesus, ele nega numa fogueira. E Jesus está com uma fogueira esperando Pedro lá na praia. Olha como é que, né? E aí Jesus diz, trazer aqui um dos peixes que agora apanhaste, para juntar com o peixe aqui. E Simão subiu e puxou a rede sozinho, o Robson falou, com 153 grandes peixes. Você divide isso por 12, dá 12,5 peixes para cada um. 12,75 peixes para cada um. É para sobrar peixe. E a rede não arrebentou. Entendeu? É para cada apóstolo, vocês têm 12 do peixe cada um, mais 75 peixes. Que doideira. Né? E aí, aproximou-se, tomou o pão e deu do mesmo modo o peixe. Ó, aqui você lembra também o quê? O milagre da multiplicação, que é pão e peixe. Então o que Deus está dizendo? Eu vou providenciar, eu que é que vou nutrir a igreja. Eu não preciso. Mas vem com o serviço de vocês. Quando Jesus ele fala a multiplicação dos pães e dos peixes lá atrás, ele tira o pão e o peixe do nada. Aqui ele tira o peixe e o pão. Tá aqui o peixe e o pão do nada. Tem um pão e um peixe. E ele faz a mesma divisão. Então Jesus está falando, eu vou nutrir a igreja, mas através dos discípulos. Né? E tendo comido com eles, Jesus come com eles, faz a Eucaristia com a gente. Jesus perguntou a Simão, Simão, filho de João, tu me amas mais do que esses? E eu vou ler com vocês aqui o texto que é em grego, que o texto em grego eu acho mais bonito. Pedro responde para Jesus, eu gosto do Senhor. E Jesus diz, apacenta os meus cordeiros. Apacentar é coisa de pastor. E perguntou-lhe a segunda vez, você me ama, Simão, filho de João? E ele responde, Senhor, tu sabes que eu gosto de ti. E Jesus fala, apacenta os meus cordeiros. E aí Jesus, nessa terceira vez, Jesus ele pergunta o seguinte, Simão, filho de João, você gosta de mim? E Pedro se entristeceu, porque Jesus ele perguntou pela terceira vez. Ama-me? E aí Pedro, né, desconcertado, por quê? Porque ele lembrou que ele negou Jesus 3 vezes. E quando você nega Jesus, presta atenção, Pedro negou Jesus 3 vezes. Por que 3 vezes? Pai, Filho e Espírito Santo. Se Jesus falou, quem me nega na terra, eu vou te negá-lo diante do meu Pai.
Pedro negou a Trindade. E Jesus pergunta 3 vezes, então vai lá. Pai, Filho e Espírito Santo. E aí é que é legal, porque a terceira pergunta, Jesus abaixa a pergunta. Você gosta de mim? Quem é a terceira pessoa da Santíssima Trindade? O Espírito Santo. É o Espírito Santo que vem galvanizar. É o Espírito Santo que vem no nosso nível. Não é o Pai, não é o Filho que vem no nosso nível. Que hoje em dia, quem é Deus conosco é o Espírito Santo. E o Espírito Santo, o que ele faz? Ele veio no nosso nível para elevar a gente. Por isso é que Jesus ele abaixa a pergunta. Você gosta de mim? E Pedro fala, tu sabes de tudo. Senhor, sabes de tudo. Olha o Senhor aqui, letra maiúscula, mesma que ele usa lá em Mateus. Deus, tu sabes de tudo. Só Deus sabe de tudo. Só Deus é onisciente. Tu sabes que eu gosto de ti. E Jesus fala, apacenta as minhas ovelhas a terceira vez. E Pedro começa gostando de Jesus. Pedro não mente. Pedro começa gostando de Jesus e termina amando Jesus. Por quê? Porque aqui, ó. Né? Jesus fala que quando ele era moço, ele ia para onde queria. Né? Mas quando for velho, outro te cingirá e te levará para onde não queres. Quem é esse outro? É Jesus. Porque foi Jesus que cingiu Pedro. E se você pega a tradição da igreja, fala, Pedro, quando estava lá, ele estava saindo de Roma, quando ele encontrou Jesus no caminho. E Jesus estava carregando a cruz. E Pedro pergunta, covardes, onde vai, Senhor? E Jesus fala, eu vou me crucificar de novo em Roma. E Pedro fala, eu vou no teu lugar. Né? E Jesus fala, segue-me. Esse mesmo segue-me que Jesus fala aqui, ele fala lá na saída de Pedro de Roma. E Pedro volta para Roma. E Pedro é martirizado em Roma de cabeça para baixo. E é o mesmo segue-me que ele fala lá em Lucas 5, né? Também é o mesmo segue-me. E olha a diferença. Daquela vez Pedro falou, afasta de mim, Senhor, porque eu sou pecador. Nesse Pedro ele faz adesão a Cristo. Ele vai junto com Cristo, não há objeção. Pedro se abre todo para Cristo. Né? E Pedro, ele, nessa abertura desse amor imenso de Cristo, o que ele faz? Ele é crucificado de cabeça para baixo. E os caras lá que queriam intimidar o povo, né, que estava no Coliseu, como estava de noite, eles tacaram fogo na cruz. Só que em vez daquela cruz incêndio lá, pegando fogo no monte do Vaticano, levar o povo ao desespero, aquela cruz de cabeça para baixo, deu ânimo ao povo de entrar no Coliseu cantando glória a Cristo. Esse é a força do Papa, o coração do bom Papa. Você vê o Papa, né, agora, o Papa Francisco, a multidão de jovens que foi atrás dele. Papa João Paulo II, Bento XVI, e a mídia contra Bento XVI, e o povo seguia Bento XVI, a juventude seguia, católica seguia Bento XVI. Por quê? Porque eles reconheciam nele o pastor. É aquela cruz incendiária, né, que taca fogo no mundo, pelo Espírito Santo, que faz a gente seguir ele. Né? E aí, né, João segue, né, atrás. A revelação sempre segue atrás do Papa. Sempre quando o Papa está unido a Jesus Cristo, a revelação sempre segue una, que é João. E o que será da revelação? E aí Jesus fala, não te importa que essa revelação fique até que eu venha. Segue-me tu. Você não olha para trás, você não tem gente católico que fica ligado em revelação doida aí, né? Ah, o segredo de Fátima e Salete. Gente, esquece isso, gente. Qual é a mensagem central de todas as aparições de Nossa Senhora? Jejum e penitência. Oração e penitência. E nós vemos ali no João, quando Jesus entrega ele para Maria, a Igreja Católica vê ali em João a igreja que entrega a Maria. Entendeu? E aqui, novamente, é a igreja. Quando João segue Pedro, é a igreja que segue Pedro aqui. Exatamente.
A igreja que segue Pedro. Entendeu? E isso é fantástico, né? E João termina dizendo que ele é digno de fé e do testemunho dele. Agora acredita quem quer. Mas exatamente isso. João também representa a igreja que segue Cristo. Né? A igreja, a revelação, segue o Papa Jesus Cristo. Né? Os santos seguem isso. Né? E é o que faz a igreja falar. A igreja, eu sempre falo, a igreja fala, gente. A igreja é um ser vivo que ela fala, ela dá testemunho. Mesmo quando os papas são corruptos, né? A gente já falou aqui, eles não erram na fé. Eles são incapazes de errar na fé. O papa mais corrupto do mundo é incapaz de errar na fé quando ele fala de ex-cátedra. Essa é a garantia da igreja. Né? E é isso que a igreja tem que seguir. É esse pastor que é. Aí o cara fala assim, mas lá os outros lá, os bispos também para apacentar a igreja assim, mas os bispos, desde que seja ligado a Pedro. A gente vai ver isso mais adiante, né, quando a gente falar da pedra. Que é essa unidade na igreja. Não é um bispo separado, a igreja não é uma coisa unitária. Ela é unidade, e a unidade em Cristo tem que passar por Pedro, obrigatoriamente, porque só Pedro tem as chaves, mais ninguém. Se você quiser falar mais alguma coisa... As pessoas têm que entender que a gente não tem fé no Papa, na pessoa do Papa. Por isso que a gente chama o Papa de Santo Padre. Não porque a pessoa é santa, é porque o cargo dele é santo. A gente tem fé no cargo que ele está assumindo, né? E não na pessoa. A gente não crê que o Papa é infalível por causa da pessoa do Papa, por causa do intelecto dele, por causa de tudo que ele já estudou, porque ele vai analisar uma questão de fé, uma doutrina, e vai julgar de acordo com a capacidade intelectual dele. Não. É o cargo que ele ocupa. É o cargo de pastor aqui que Jesus deixou. É o Espírito Santo que aconselha ele. É o Espírito Santo que dá a ele essa infalibilidade. E não a pessoa dele. E as pessoas costumam falar, não, mas o católico baseia o papado em cima de Mateus 16. E não é. Se você perguntasse para mim, você segue o Papa por causa de Mateus 16 ou por causa de João 21? É por causa de João 21. Aqui está claro quem que é o pastor que vai guiar o rebanho de Cristo. E está claro também que só há um rebanho. Não há outros rebanhos. Não há multiplicidade de rebanho. Rebanho é um só. E rebanho só segue um pastor. E o que eu acho mais bonito desse texto, Cláudio, é que Jesus, ele faz Pedro se lembrar do erro dele e se converter sem que seja necessário falar, chamar atenção, admoestar. Jesus podia ter chegado e falado, Pedro, você lembra quando você me negou 3 vezes? Lembro. Então, eu te perdoo. Jesus podia ter falado assim. Jesus precisou trazer peixe, pão, fazer uma fogueira, igual você falou, para lembrar da fogueira lá que Pedro estava diante quando negou Jesus. Jesus precisou trazer pão, peixe, fazer uma fogueira, assar um peixe, conversar com Pedro, para Pedro lembrar e se converter, sem que fosse necessário chamar a atenção dele. Né? E um detalhe importante, não sei se quem está ouvindo a gente sabe, mas o capítulo 21 de João é um capítulo que foi escrito separadamente do resto do Evangelho. Se você for ver o Evangelho de João, ele encerra o Evangelho 2 vezes. Quando ele acaba o capítulo 20, ele encerra o Evangelho. E quando ele acaba o capítulo 21, ele encerra o Evangelho de novo, do mesmo jeito ainda. Porque o capítulo 21 foi feito separado dos outros 20 capítulos. Certamente foi feito pelo próprio João, mas em momento separado e depois foi unido pelas pessoas que decidiram o cânon das Escrituras, né? E por quê? Por que pegaram um escrito
que não fazia parte do Evangelho e adicionaram no Evangelho. Porque esse escrito aqui tem muita importância. É um escrito que só fala de Pedro e, ao mesmo tempo, é um escrito que não estava junto com o Evangelho e foi adicionado depois no Evangelho. E foi adicionado pela Igreja Católica? Não. Bem antes. Foi adicionado antes. Só que a Igreja Católica reconheceu do jeito que está aqui. Não excluiu ele. Então, eu acho o seguinte. Quem vê João 21 e não aceita que Pedro é o pastor do rebanho de Jesus, eu não sei. Ou é uma alma muito assim, que já está cega, já foi muito doutrinada, ou eu não consigo ver outra coisa, é má fé, é má vontade. É claro, a gente vai ver outros textos também, mas eu acho que o capítulo 21 de João, para mim, é o chave, né? Você quer falar mais alguma coisa para concluir, Cláudio? Depois a gente vai ver os outros textos também, a gente vai ver Mateus 16, a gente vai ver outros textos também que são textos chaves para a gente entender esse negócio do papado. Muita gente fala, não, mas a igreja não fala em papado, não fala em papa, né? A gente vai ver essa questão do Papa também, de onde que veio, fala ou não fala em Papa? Pedro teve ou não teve em Roma? Tem muita gente que afirma, bate o pé e fala, ó, a Bíblia não diz que Pedro teve em Roma. Não tem como a gente saber se Pedro teve em Roma, porque a Bíblia não fala que Pedro teve em Roma. E a gente vai ver também mais na frente que fala assim. Agora o que eu queria saber é o seguinte. Onde na Bíblia aqui fala em vários pastores, em pastor, em várias igrejas diferentes, né? Em vários rebanhos. Isso que eu queria que me mostrasse na Bíblia aqui. Você está aí, Cláudio? Pô. Não fala, em lugar nenhum. Então, provar a primazia de Pedro eu acho fácil. O que eu acho difícil é provar que existe vários pastores com várias denominações, cada uma pregando diferente da outra. Isso eu acho difícil de provar na Bíblia. Também acho. A gente vê Paulo advertindo contra o ensinamento dos judaizantes. A gente vê João advertindo contra o ensinamento dos nicolaítas e tantos outros. A gente vê João falando de pessoas que ensinam fora do grupo ali dos 12 e sempre condena os outros ensinamentos, né? Ensinamento é sempre os dos 12, ninguém de fora. E até porque quando ele fala os bispos para pastorear a igreja, entendeu? Não é as igrejas, que é uma única igreja. Até porque a igreja é a noiva de Cristo, né? Se tem várias igrejas, tem várias noivas. Bigamia, isso aí, poligamia. Jesus é adúltero? Não é, só tem uma noiva, uma igreja. Por isso que eu penso o seguinte, eu acho que o protestante, para ele defender a igreja dele, ele tem que assumir uma determinada posição, falar, ó, a minha está certa e as outras estão erradas. Seja ele qual for, se ele for batista, se ele for luterano, se ele for anglicano, se ele for da Assembleia de Deus, se eu ver ele assumindo essa posição, a minha está certa, as outras estão erradas, a minha é verdadeira e as outras são falsas, se assumir essa posição, eu vou respeitar. Eu vou respeitar, porque eu penso assim, só há uma só fé,
um só batismo, não multiplicidade. Né, Cláudio? Isso aí. Não, e eu fico assim, é que é muita cara de pau, o cara chegar pra mim, não, porque tinham diversas igrejas. Eu, tá, e essas diferentes igrejas tinham a mesma doutrina, como você, porque elas trocavam as cartas paulinas entre si, as cartas apostólicas. Entendeu? Se eu pegar, você vê que João ele escreve uma mesma carta de Apocalipse para 7 igrejas diferentes. Isso é impossível de fazer no protestantismo. Porque cada uma tem uma doutrina completamente diferente. Entendeu? E João pega e escreve uma carta, que é o Apocalipse, Revelação, né? Dentro da doutrina que já existia dentro da igreja católica da época. Ele não fala nada de diferente ali. Entendeu? Dentro da. Né? Mas aí os caras querem inventar que João botou uma doutrina diferente. Eu falei, o cara não sabe nem o que é doutrina. Pobre coitado, retardado, tá fora da realidade. Entendeu? Rivotril nessa galera. O cara não sabe o que é doutrina. Eu sempre falo. Aquele texto que a gente viu lá do Concílio de Jerusalém, lá em Atos, lá. Por que então que eles iam brigar e iam ter que ir lá em Jerusalém para consultar Pedro e os apóstolos? Se não tem problema de ter doutrina diferente, como eles têm, né? Qual o objetivo de ir lá consultar para ver se estavam certo ou não? Pois é, aí fica essa doideira aí, protestante. Então, pra mim, aí já é toda unidade da igreja, cara. Entendeu? Mas o protestante nunca vai aceitar esse negócio. Não vai mesmo. É isso aí, Claudião. Fica meio tarde, 11h30 quase, hein? Vamos terminar? Depois a gente continua. Tem muita Tem muita coisa aí. pra falar. Então, gente, a gente vai terminar hoje. Espero que vocês tenham gostado. Pode falar, pode falar. Entendeu? E continua acompanhando a gente, tá bom? Fala aí, Robson. Não, só queria comentar que você foi perfeito, cara. Sua análise, assim, sua leitura do texto aqui, sua interpretação, né? Foi perfeita. Parabéns. Eu gostei muito, cara. Que é isso, cara? Quebrei o galho. Quebrei só o galho, como sempre. Quem sabe são vocês aí. Então, gente, vamos terminar aqui. Paz e bem para todo mundo. Continue com a gente. Até a próxima. Amém.